Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Mais uma live de hoje. Opa! Sejam muito bem-vindos. Já temos aqui. Vamos chamar. Hoje nós vamos ter a presença de um convidado especial, o Dr. Rogério Lima Guimarães. Vamos lá, chamar ele aqui. Papo bacana, médico, doutor, vai falar bastante para nós aí sobre o setor hospitalar. Chamando o convite aqui. Vamos ver, doutor Rogério. Fala, meu amigo. Opa, doutor Rogério, tudo bem? Tá bom, grande? Que Beleza? Obrigado bacana, aí pelo cara. convite, viu, Anderson? É Legal, uma obrigado. honra. Cara, agradeço demais a sua presença, seu tempo. Pô, que agenda difícil, hein? Você deve estar enfrentando aí o Nada. momento aí do coronavírus e a gente sabe que sua agenda é super apertada. Obrigado por conceder esse tempo aí precioso para poder ajudar aí o máximo de pessoas, as orientações, certo? Certo, Vou certo. fazer uma apresentação rápida aqui para a galera que já acompanha as nossas lives. Eu acabei de sair de uma live, já estou entrando com você agora e vai ser super legal. A gente tem que aproveitar esse tempo para poder ajudar o máximo de pessoas, né, doutor Rogério? E Com deixa eu certeza. comentar aqui, apresentar para a galera que está nos acompanhando aqui. Pessoal, o doutor Rogério, então, ele, além de médico, é também um empreendedor, um empresário, né? Ele vai poder se apresentar melhor, mas tem a clínica dele que faz o atendimento. Além disso, também está enfrentando aí o campo de batalha, literalmente, né? A gente tem que parabenizar aí o pessoal do campo de saúde, que realmente tem sido heróis verdadeiros aí que estão combatendo esse momento difícil que a pandemia global nos trouxe, né? Mas o Rogério, o doutor Rogério, fala de um tema Com ainda certeza. complementar, diferente, né, doutor Rogério? Mas vamos lá, se apresenta aí para a galera. Ó, e quem está acompanhando, chama, pega essa setinha aí, ó, e gira para o máximo de pessoas para trazer para a live, façam suas perguntas, aproveitar ao máximo a presença do doutor Rogério aqui com a gente, né? Para a gente poder realmente explorar o máximo do conhecimento aqui. É realmente uma autoridade, uma das Ah, grandes obrigado, autoridades obrigado. aqui para falar sobre o tema muito importante no dia de hoje, né? Vamos lá, Rogério, a palavra é sua, É isso fica aí, à Anderson. vontade. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, e dizer que para todos aí que me conhecem, conhecem o Anderson, antes de tudo, nós somos amigos aí. Nós temos 42 anos de vida e nós somos amigos há 42 anos, né? Então é uma honra Assim, com participar com você, é uma honra poder falar um pouquinho aí da minha experiência. E a ideia, quando a gente pensou em fazer essa live, né, era justamente não falar do Covid em si, né, mas dos transtornos e dos problemas que a situação, né, que o Covid trouxe pode trazer. Por isso que a gente brincou que é além do Covid, né? Nós estamos sendo bombardeados, Anderson, por inúmeras informações, né, 24 horas por dia. Você liga a televisão, você liga o rádio, você abre o jornal diário, você abre o Instagram, o Twitter, você não lê outra coisa, né? Você só lê Covid, 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 Covid. E isso me preocupa muito, sabe, Anderson? Pelo seguinte, eu tenho visto no consultório, no dia a dia, desde que essa questão começou, né, um aumento de problemas relacionados a depressão, ansiedade, né? Alguns pacientes até chegando a desencadear autoextermínio ou tentativa de autoextermínio. Pessoas indo procurar o hospital com uma demanda muito mais de ansiedade e preocupação do que propriamente o Covid. Não que o Covid não seja importante, óbvio, né? Mas isso a gente já tem informação demais, né? O que eu queria conversar com todo mundo aqui hoje é justamente o risco que nós estamos correndo de essa pandemia passar, porque ela vai passar, né? O vírus aí chegou, nós vamos criar uma certa imunidade e daqui para frente, daqui a pouco essa pandemia passa. Mas será que nós vamos ter saúde mental e física para enfrentar isso depois? Né? Então a gente está vendo aí funcionários perdendo o emprego,
E como que eu vou sustentar minha família? O empresário perdendo o empreendimento dele, como é que eu vou sustentar a minha família e os meus funcionários? Que também eles pensam no funcionário, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, Anderson, todo estímulo, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui, como é que funciona essa absorção, né? O nosso organismo, o cérebro, né? Ele recebe estímulo, seja visual, auditivo, né? Olfativo, e registra esse estímulo. Vai depender de como você quer registrá-lo, né? A gente sabe muito bem que se você escutar uma música que te lembra a sua infância, você faz conexões e busca aquela memória, né, afetiva. Nós temos produções de hormônios que contrabalanceiam isso, né? E como você vai absorver essas informações, como você vai processá-las, né, como um enorme liquidificador aí, o que vai sair dessa mistura, é como você vai sair lá na frente, né? E qual que é o grande problema aí que a gente está enfrentando no Covid? É o problema que nós estamos sendo bombardeados de informações 24 horas por dia e esquecemos que nós temos outras doenças e outras coisas que também nos acometem, né? Então, o que eu pensei, assim, eu falei, gente, como é que a gente vai passar isso em 1 hora e 50 minutos, né? Seria assunto para muito tempo. Eu pensei em fazer da seguinte forma, vamos começar brincando assim, de cima para baixo, né? Então, vamos começar pela mente. Para que todo mundo entenda como que a gente processa e absorve uma informação. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Que é mais fácil do entendimento. A mãe tem um parto normal, sem anestesia, tá? Parto normal, aquela dor do parto normal. Passado 2 anos, ela tem outro parto normal. Passado 2 anos, ela tem o terceiro filho. Mas espera aí, como que ela vai querer passar por tudo aquilo de novo? Porque ela liberou hormônios, né? Tipo ocitocina, que faz com que ela se apaixone por aquela situação. Então, aquela dor que ela sentiu teve uma recompensa, um reforço positivo, uma recompensa, e que aquilo ali passou a ser uma coisa para ela boa. Então, ela teria o segundo, o terceiro e o quarto filho. O problema é que nós estamos sendo bombardeados em um estresse tão grande que o nosso cérebro está registrando esse estresse 24 horas e nós estamos adoecendo. Nós vamos adoecer. Então existe ali um equilíbrio. A gente tem um sistema que nos defende de estresse e um sistema que nos acalma desse estresse. E se a gente ficar 24 horas com esse sistema, é como se fosse aquela gangorrinha de parque, né? Então eu tenho um estresse, então eu preciso desse sistema. Se a casa pegar fogo, se um cachorro correr atrás de mim, se tiver um assalto, se eu tiver um local, um acidente, eu preciso de adrenalina, eu preciso de cortisona no sangue, para quê? Para fugir desse estresse. Aí eu me acalmo, tenho o contrabalanceio ali, eu subo de novo, vou me acalmar, que é o mesmo que faz a digestão, que se acalma, certo? Sim. Quando a gente fica 24 horas sob o efeito desse aqui, o nosso cérebro ele não consegue mais distinguir o que é real do imaginário da seguinte forma. Eu deito na minha cama e penso, amanhã eu posso pegar o Covid, amanhã eu vou morrer, amanhã vai passar uma pessoa do meu lado, ela vai espirrar, ela vai tossir. Então, para o seu cérebro, ele não sabe que você está deitado na sua cama. Você está estimulando o seu cérebro a liberar mais cortisona, mais adrenalina, e você dorme agitado. Aí seu sono fica irregular. Só que o problema disso é que isso aqui, alto o tempo todo, mexe no seu sistema imunológico, no seu sistema de defesa. E doenças pré-existentes, que estavam ali calmas, equilibradas, controladas, hipertensão, diabetes, uma própria depressão, né? Aquelas pessoas que têm depressão, estão bem tratadas, equilibradas, com esse estímulo 24 horas, essa pancada aí de estresse 24 horas, eu estou vendo que essas doenças estão fazendo o quê? Desencadeando, se abrindo de novo. Então, aquele paciente que estava deprimido, mas estava controlado, ele passa a ter uma crise. E como que eu vou fazer isso? Então, qual que é o grande perigo que eu queria levantar para todo mundo aqui hoje? É o seguinte, eu estou muito preocupado com aquele paciente que está ficando em casa com doenças graves. Às vezes eu vejo pacientes, eu posso usar exemplos
nas últimas 2 semanas, né, eu mandei 3 pacientes que subiram no CTI direto, mas não por Covid. Porque desestabilizou, infecção urinária que ficou em casa com medo de ir para o hospital, né? Então, nós temos que lembrar que esse estresse, 24 horas por dia, né? As pessoas não falam de outro assunto. No Instagram só posta, fica em casa, fica em casa. Ok, fica em casa, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa ficar em casa com qualidade. Aí a pessoa liga na televisão só para ver a notícia. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram? Adrenalina resolve 24 horas por dia. Estímulos que eu precisava para contrabalancear, aí eu começo a ter sintomas. O intestino começa a funcionar mal. Aí esse excesso de estresse me leva a consumir, né? Eu gasto energia, não gasto? Aí eu passo a consumir mais o quê? Carboidrato. Aí eu vou atacar a geladeira o tempo todo. Aí aquele paciente que estava super estável ali na sua diabetes, na sua hipertensão, nas outras doenças de base, começa a desestabilizar. É daquele paciente que abre a geladeira, ele vai ver um tomate e um chocolate que ele ganhou na Páscoa. O próprio organismo, né? Porque ele precisa de energia, ele está gastando muita energia. E aí o sistema imune dele vai caindo. Então, talvez, se ele contrai o Covid, em vez de ele contrair o Covid e se livrar dele de forma eficaz, né, que a gente pode até falar um pouquinho como é que o sistema imune faz isso, ele está com a imunidade tão prejudicada por esse estresse que ele acaba tendo uma resposta inadequada. Você está entendendo? Então, assim, o que a gente precisa discutir hoje, nesses tempos, né, de pandemia, é que é o seguinte, nós temos uma ferramenta, né, que é a internet, nós temos uma ferramenta que são as mídias sociais, mas nós temos que filtrar, aprender a filtrar o que é bom, né, e o que é, gente? Pânico, né? A questão do pânico que não pode acontecer. Então, eu tenho que ter um respeito ao Covid? Tem, né? Mas eu tenho que lembrar que eu preciso que meu organismo funcione de forma eficaz, eu preciso controlar as minhas doenças, eu preciso entrar em contato com o meu médico e falar com ele, olha, a minha pressão que estava descontrolada, estava controlada, desculpa, eu estou medindo a pressão aqui em casa, ela está ficando mais alta. A minha glicose que estava controlada, não, eu estou tendo dor para fazer xixi. Opa, peraí, pode ser uma infecção urinária. Infecção urinária, gente, quando ela sobe, a gente chama, né, vamos dizer assim, pro leigo, né, vai para os rins, dá uma nefrite, pode dar uma sepse urinária, isso mata em horas. E quem é o paciente que vai se agravar mais rápido? Justamente o paciente idoso. Esse paciente que está com muito medo do Covid, né? Então, o que os hospitais fizeram? A grande parte dos hospitais fizeram, que isso é muito interessante. Eu trabalho em 2 grandes hospitais, né? Eu trabalho no Hospital Life Center, no Hospital Maternidade, são 2 grandes hospitais de Belo Horizonte. Quem é aqui de Belo Horizonte conhece bem. E lá o que eles fizeram? Eles prepararam uma ala, um setor isolado para atendimento de pacientes respiratórios. Então, esses demais pacientes, né, vamos chamar assim, eles não vão de encontro a esses pacientes respiratórios, né? Eles chegariam e iam para outro setor. E o que a gente está vendo é que, às vezes, esses pacientes chegam nesses outros setores já graves. Já graves. A gente não via tanto isso. Então, o paciente já chega com uma sepse urinária, ele já chega com uma pneumonia, às vezes, mais avançada, uma glicose com problema, e, muitas vezes, já em crise de pânico. Então, quantos pacientes eu estou atendendo no dia a dia que fala assim, eu tenho uma tosse há mais de 60 dias, 3 meses de tosse. Aí você vê, diagnostica, vê que é uma tosse secundária, até um refluxo. Não tem nada de Covid. O cara está lá 90 dias, 6 meses tossindo. Mas ele chega, você olha no olhar dele, você tem aquele feeling, né, aquele sentimento do que o cara está em pânico. Ele acha que ele está tossindo pelo Covid. E quer fazer o exame. Ele quer fazer uma tomografia porque ele leu na internet que tem que fazer tomografia. Ele quer fazer o exame do Covid. Porque ele tem pânico. Né? Então, o que a gente vai ter que fazer agora, gente?
Porque nesses primeiros 15, 21 dias, né, foi tudo novidade. Sim. Todo mundo querendo saber, muita novidade, é uma coisa nova, né? Ninguém, questão mundial, né, é a primeira vez, vamos dizer assim, que a gente tem uma pandemia na era digital, né? Nós tivemos Sim. outras pandemias, né, na história da humanidade, né? Na história da humanidade tivemos várias. Mas se você for imaginar que Sim. na época da época das mídias sociais, essa é a primeira. Então, você vê a própria, o que que vende, né? O que que vende na imprensa é a notícia ruim. Só que isso está descendo. Às vezes você chega, liga para mim, você quer conversar com ele. Como é que você está? Tudo bem? Ele, cara, tô muito bem. Até agora não estou tossindo, até agora não estou espirrando. Cara, você não ligou para ele para perguntar se ele está com Covid. Você ligou para perguntar se ele está passando, né? Bater um papo. E a gente não consegue mais fazer isso. Você está entendendo? Então, assim, o que a gente quer levantar aqui, a bola, né, é justamente isso. Será que eu vou ficar nesses 2, 3 meses, né, que eles estão falando aí, dessa janela aí, né, do Covid? De 90 dias, né? 120 de 90 dias. Quanto tempo vai Quantos demorar? vão... Mas eu preciso sair lá na frente com a minha saúde mental preservada. Eu preciso sair lá na frente sem... E outra coisa também que a gente podia ver uma questão importante aqui. Os idosos, né? Os idosos, todo mundo sabe que se o idoso pegar o Covid, ele é mais susceptível a complicações. Isso aí está sendo falado, né, amplamente. Só que a gente tem um problema no idoso, Anderson, que é o seguinte: quadros demenciais, né? O idoso, a partir de 70, 80 anos, quadros demenciais, ou seja, aquele quadro, a gente não pode chamar tudo de Alzheimer, né? Mas a população conhece como Alzheimer, demência. Esses quadros, Anderson, eles podem ser agravados ou até ter como gatilho essa situação que nós estamos passando. Isso é muito sério. A gente tem situações, para você ter uma ideia, isso é sabido já, por exemplo, o idoso tem uma fratura de fêmur e vai para a cama, por causa da fratura de fêmur. Isso pode desencadear nele, se já tiver uma predisposição, um quadro demencial. Agora, você imagina esse idoso que está em casa há 21 dias praticamente, sendo bombardeado pela situação morte. Morte. Você vai morrer. Se você pegar, você vai morrer. Então o cérebro dele registra aquilo como uma situação de morte mesmo, iminente. É como se ele estivesse tendo uma notícia que ele tem um câncer, é como se ele estivesse tendo uma notícia que ele tem uma doença incurável ali, qualquer coisa desse sentido. E aí eu estou com muito medo desses idosos que estão em casa, recolhidos, né, e eles têm que estar mesmo, mas sem uma devida atenção, principalmente da família. Tem um apoio, esses idosos, a orientação correta para combater esse momento que a pessoa está, obviamente, entrando em colapso psicológico mesmo. Ela precisa, com certeza, de uma proteção, de, obviamente, estímulos positivos, conversas, né, entretenimento, alegria, e, de uma certa forma, até evitar de escutar notícias ruins. Já está tomada as medidas certinhas, já está sendo cuidado da higienização, do isolamento, já está sendo cuidado das medidas de proteção a esse grupo de risco? Sim. Uma vez feito, pronto. Não precisa falar mais. É só agora criar o hábito com certeza, de uma rotina saudável que eles vão ter dentro de casa, obviamente, cumprindo com um confinamento, mas de forma a ter atividades alternativas, né, de atividades, para que eles, obviamente, consigam não se proteger a mente, proteger o corpo contra esse impacto, né? Porque a imunidade hoje, o sistema imunológico precisa se manter forte para combater não só de forma preventiva aquilo que pode vir a desencadear, mas também algo que pode vir a acontecer, até mesmo o próprio vírus, que, né, precisa estar com um sistema imunológico mais forte. O idoso, e o que a gente vê é o seguinte, um exemplo que pode ser feito, né?
os idosos, eles têm um carinho, uma característica muito importante, um vínculo afetivo muito com os netos. Quem tem netos, o que pode ser feito? Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, ó, o idoso não tem muita dificuldade, é só ensinar ele a apertar lá o botãozinho lá da ligação de vídeo do WhatsApp, que a maioria usa, né? E vão bater papo com os netos. Os netos podem brincar com ele pelo vídeo, né? Pode fazer brincadeiras, podem fazer ações, incentivar esse idoso a desafiá-lo a ler um livro naquele período. Depois eu vou ler o livro, você vai ler o livro. Vamos discutir o que a gente entendeu desse livro. Eu vou mandar aí para você no WhatsApp um desafio, de raciocínio. Faz e me manda, vamos ver quem acerta primeiro. Então, essas coisas parecem pequenas, né? Parece muito assim... lógico. Não é lógico. Porque o que a gente está vendo, Anderson, é muitas vezes o idoso confinado em casa, o filho desse idoso preocupado em trabalhar, em ganhar em dinheiro, ganhar o sustento da família, e os netos ali nas atividades de escola, né? Que agora já começou as aulas online. Então, o idoso está ali, sua aposentadoria caiu na conta, e ele tem o que para fazer? Infelizmente, é a realidade. Aí ele liga na televisão e vai ver o quê? Será que eu já posso sair de casa? Deixa eu ver as notícias do Covid. Cara, isso vai bombardeando o cérebro dele de informações negativas, e aí esse lado psicológico, esse lado mental, vai desencadeando esses quadros depressivos, essa ansiedade vai, se o idoso tiver ali um startzinho, começa a ter os quadros demenciais. Então, outra coisa que eu posso alertar também, principalmente dos idosos, os idosos começam, querendo ou não, aumenta o consumo de bebida alcoólica por eles também. Sim. E isso lá na frente vai dar problema. Eles mudam a alimentação, porque o idoso tinha aquela capacidade de sair, ir no sacolão, comprar sua fruta, comprar seus legumes, né? E aí, agora, o que ele faz? Ele pede por telefone a comida e muitas vezes começou a se alimentar mal. E a gente sabe que sem as vitaminas, sem os nutrientes ideais, nosso sistema imune, é ou não é? Também não vai funcionar. Né? A gente já discutiu isso em outras oportunidades. Para que a gente produza... A gente precisa, Anderson, só para você entender, a gente precisa de neurotransmissores o tempo todo funcionando no nosso cérebro. Né? A gente precisa produzir ali serotonina, ocitocina, noradrenalina, dopamina. Isso tudo seriam chaves que vão ligando e desligando ali em fechaduras do cérebro. Só que você não compra ali a serotonina na farmácia. Eu vou ali comprar uma garrafinha de serotonina. Você consome o alimento vem com as vitaminas, produz uma cascata e produz hormônio. Se você se alimenta mal, come mal, está dormindo mal, você consome muito produto, né, que é o produto final ali. Reserva, né? As suas reservas, você exaure as suas reservas, e aí? E aí você come um pão com manteiga ali rapidinho, porque eu não posso sair para comprar comida, toma uma xícara de café, um pão com manteiga, uma xícara de café, e fica nessa. E está virando um ciclo vicioso. E até quando a gente tem essa reserva? Existem vitaminas que sim, fazem reserva a longo prazo, mas tem vitaminas que são diárias. Então, não existe assim, não existe uma fórmula mágica para isso. A gente vê às vezes no Instagram, a pessoa oferecendo fórmulas mágicas, né, para isso ou para aquilo. Não. Eu falo o seguinte, a fórmula mágica é comer bem, parar de absorver notícias negativas. Com isso, você passa um dia legal, chega aqui no final do dia você dorme bem. Então eu estou tendo pacientes me ligando, né? Eu acho que o exemplo é a melhor forma. O paciente me liga e fala assim, ô Rogério, eu preciso de uma receita para remédio para dormir, porque eu não consigo dormir. Eu falo, não, tudo bem, você já tomou algum remédio para dormir? Nunca. É por causa desse Covid aí, eu não consigo dormir. Eu falo assim, bacana. Mas como é que está seu dia? Eu pergunto para o paciente, como é que está seu dia? Como é que está seu nível de estresse, de informação? Eu saio de um canal, acabou, eu vou para o outro, do outro canal eu vou para a internet, do outro internet eu vou para ler o Instagram, do outro canal eu vou para o Twitter. Eu falo, cara, você bombardeia seu cérebro 16 horas no dia de informação negativa, seu cérebro está com cortisol e adrenalina no topo, né?
seu sistema glutaminérgico, que a gente chama ali de energia, de estresse, está no topo do topo. Como que você quer, em poucos minutos, adormecer? Aí ele pede aquele remedinho tarja preta, o remedinho... Fala, cara, não, vamos fazer o seguinte, eu brinco com ele o seguinte, me dá 3 dias. 3 dias eu peço para ele, 3 a 4 dias. Olhe seu estado emocional. Saia da televisão, saia da mídia social, coma bem, relaxe, converse com a sua família, ligue para os idosos da sua família, bata um papo. Cara, acalma a alma. Cara, Né? Acalma a alma. Aí você tem dorme. muita coisa legal, né? Que pode ser feita. Nós estamos sendo bombardeados aqui, o sucesso aqui da sua audiência, doutor Rogério. Bacana demais nos comentários, né? Tem muita gente aqui. Realmente não dá para ler todas as mensagens, mas depois, no final, galera, eu vou concentrar os últimos 10 minutos aqui para as perguntas. Aí vocês fazem as perguntas para aí o doutor Rogério ir respondendo aí. Eu tô vendo até um comentário, interessante aqui das pessoas falando muito de meditação, né? Muito de yoga. Olha, isso é primordial, porque se você, igual eu falei isso aqui, né? Se você tem uma mente sã, isso aí é famoso, né? Mente sã, corpo são. Se você para de bombardear o seu cérebro e equilibra essa balança de novo, né? Porque uma coisa é para quem, né, entrou agora e não pegou início, uma coisa, você tem um sistema que a gente chama, sistema simpático aqui, que é de luta e fuga, de defesa. Graças a Deus você tem ele. Porque se num momento de estresse você não tivesse ele, é aquele que o carro vai buzinar, ele vai liberar adrenalina, você vai pular e o carro não vai te atropelar. Se você tem um sistema parasimpático que contrabalanceia isso, que libera, é aquele sistema que você faz a digestão, né, mais calmo. O problema é que você nunca viu esses dois fazerem isso. Ó. Ou é um, ou é o outro. E você chegar às 2 da manhã assistindo televisão com o sistema simpático aqui, ó, né? Só energia negativa em cima de você. Aí você liga para o médico e fala assim, por favor, me dá um remédio paulado aí na cabeça, um tarja preta, para eu dormir. Aí tudo bem, é claro que você vai dormir porque essa é a função do remédio, óbvio. Mas você vai acordar numa ressaca e já liga a televisão de novo. Aí estão falando assim, respire, meditação, é tudo de bom, entendeu? Então assim, não tem, se você me perguntar, tem alguma receita de bolo, tem alguma coisa? Eu falo assim, não tem. Não tem nenhum medicamento milagroso. Cada um quer descobrir, isso é uma questão até de indústria farmacêutica, né? Porque você imagina o primeiro que descobrir a cura do Covid e registrar a patente. Vai ficar bilionário, né? Vai descobrir aí, só falta a cura do Covid, a da AIDS e do câncer, né? Aí o cara fica bilionário. Então, tem uma corrida também, né, nessa questão farmacêutica, quem descobrir a cura primeiro. Enquanto isso, nós, né, não somos pesquisadores da biologia, do laboratório, a gente tem que colocar nossa mente para funcionar. Então, o que a gente pode fazer? Uma sugestão que eu faço a todo mundo que está aí. Aproveita esse tempo ocioso que você está obrigado a ter, entra lá no YouTube ou na internet, coloca lá assim, como tocar violão, como aprender inglês, como aprender mandarim, como qualquer coisa, bateria, coisa que você nunca imaginou que você teria tempo para aprender, e começa. Quem sabe, daí não vai sair um artista, eu quero aprender a pintar um quadro, eu nunca tive isso, né? Aproveita esse tempo, porque aí o que acontece? Sua mente vai abrir, você vai focar numa coisa legal, você vai começar a liberar hormônios importantes de carinho, de atenção, e aí você pega esse simpático aqui, ó, abaixa e regula. Então, pra você ter uma ideia, cara, o que a gente está sentindo falta? O que a gente está sentindo falta? A gente está sentindo falta não é de sair. A gente está sentindo falta de poder abraçar um amigo, a gente está sentindo falta de dar a mão para uma pessoa, a gente está sentindo falta de ter um carinho. Porque isso está provado que um melhor antidepressivo que tem é um abraço. Isso libera um abraço, porque libera ocitocina no cérebro, que é um hormônio do amor, né, do carinho, da atenção, depois libera ali dopamina, futuramente ele vai liberando outros hormônios, outros neurotransmissores, e isso vai levando você a ter convívio social. Nós precisamos disso.
Nós precisamos desse carinho, nós precisamos desse contato. E como a gente não está tendo, a gente está sentindo falta. E a gente está adoecendo. Eu acho que alguém comentou aqui, ó. Bom, primeiro, pensar positivo. Foi a Letícia comentou aqui, pensar positivo, procurar notícias boas, ajudar as pessoas que precisam, fazer o bem, né? Então, assim, eu acho que todo o armamento contra essa guerra, contra um vírus, contra o Covid, é a felicidade. E a felicidade, ela melhora em todos os aspectos. Eu não vejo o pessimista, eu falo pelo mundo dos negócios, né? O mundo não é só a questão técnica. Eu falo que 60%, 70%, 80% hoje para superar a crise financeira, a gente está vendo aí o impacto dos negócios, muitas empresas fechadas. A gente está vendo aí que 80% talvez para superar a crise é o psicológico, é a força mental, é o otimismo obviamente, você precisa se proteger. Eu mesmo, para justamente administrar o estresse e conseguir superar a travessia do deserto, vamos dizer assim, essa analogia que a gente sempre usa, né? Atravessar o deserto, você vai, obviamente, ter um risco maior e, obviamente, você tem que reduzir seus recursos, você vai ter que passar pelo frio, pelo calor, pela sede, pela fome, a analogia de falar a travessia do deserto, né? Você vai enfrentar Com o deserto. certeza. A mesma situação é agora. Se a gente falar de um confinamento, isolamento social, então você tem que se fortalecer mentalmente, psicologicamente, para você, obviamente, conseguir ter a força necessária para lutar e vencer. E é a certeza de que vai vencer, desde que você lute contra você mesmo, porque nesse momento o Covid pode passar rapidamente, a gente tomando as medidas, né, as precauções corretas, como todo mundo já ensina aí, já estamos cansados de saber, a gente não vai falar sobre esse tema aqui hoje, mas todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Agora é ter disciplina e o bom senso, e se divertir, obviamente, tentar ser alegre. Eu faço essas lives, eu não sei, quem já me acompanha sabe disso, essas lives, eu faço lives todos os dias e virou uma terapia para mim. Cara, eu me divirto com essas lives, porque é um momento que eu estou interagindo com pessoas, de autoridades de altíssimo nível, aprendendo, absorvendo conhecimento, e ao mesmo tempo a gente está entregando esse conteúdo para uma audiência maravilhosa que está nos Com acompanhando, uma certeza. forma de ajudar as pessoas, né? Sejam empresários, sejam idosos, sejam pessoas que estão, de alguma forma, elas precisam de inspiração para poder, vamos dizer, superar essa crise e fazer, como a gente gosta de falar, desse limão uma limonada. Porque quem souber lidar com essa crise em 90 dias, 120 dias, a gente não sabe o prazo, quanto tempo vai demorar, mas nós vamos sair muito mais forte lá na frente, Fortalecidos, com certeza. fortalecidos e não só do aspecto físico, né, fisiológico, o corpo, mas a força psicológica para você enfrentar guerras muito maiores. E, quer dizer, você pode, muitos empresários, a gente tem falado de uma forma a estimular eles a pega firme, se envolva, se inove, se transforme, que você vai vencer. Primeiro ponto é cuidar da mente e cuidar do corpo. É E, isso, obviamente, é se isso que nós estamos preparar, porque a colocando. perseverança e o esforço, ele vai ser a sua maior arma para você superar e enfrentar os desafios. Não é isso? A gente tem que, uma outra colocação também que é importante, André, é uma questão, como que a gente teve que, o Covid veio, e eu vejo o seguinte, se a gente conseguir encarar em todo problema um lado positivo, porque nada tem um lado só, tudo tem dois lados, né? Eu falo o seguinte, qualquer coisa tem dois lados. Então, quando eu vejo esse Covid chegando, eu estou vendo uma oportunidade da gente refletir, uma oportunidade de mudanças. Eu estou vendo famílias que, por exemplo, o pai, vou dar um exemplo, né? O pai saía de casa para trabalhar, às 6 da manhã, voltava às 10 da noite, às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. E aí, quando está agora em casa, ele não consegue entender nem a rotina da sua casa.
Então é aquele conceito de casa e lar, né? O que é a casa, o que é o lar, né? Muitas vezes a gente está vendo pessoas que não tinham esse conceito de lar, sabe? Onde que era a sua casa, o endereço físico, o CEP, né? O nome da rua, mas não tinha o lar. Então, não consegue achar uma colher dentro de casa, não consegue achar onde está a toalha, onde consegue, né? Coisas pequenas, mas é porque não conhecia a sua própria casa, né? E esse convívio, se as pessoas conseguirem encarar essa questão agora como uma oportunidade de transformação, parar de pensar pelo lado negativo um pouco. Porque a chance, né? Você tem a chance de morrer atropelado se você sair na rua, pode vir um carro em alta velocidade, descontrolado e pegar você. Você tem a chance de sair, tropeçar e bater a cabeça no meio-fio. Se é para pensar negativo, né? Você tem chance de morrer de um monte de coisa. Você pode estar aí agora, você só tem que ter um pré-requisito, né? Para morrer só precisa de um pré-requisito, você tem que estar vivo, né? Não tem outro jeito. Sem Então, dúvida. se a gente começar a ficar batendo na tecla, existe uma doença que vai me matar, chamada Covid, a gente tem outras centenas que também podem te matar. E, então, como é que faz? Então, a gente tem que pegar essas pessoas e falar assim, peraí, põe o pé no freio, vamos colocar as coisas com calma. Aí, eu vi ali até colocar assim, às vezes as pessoas estão sentindo falta da sua rotina, né? Mas, peraí, vamos colocar uma outra rotina, nós somos um ser adaptável, né? A gente pode se adaptar, por isso que a gente está vivo, né? A gente consegue se adaptar a diversas situações. Você consegue se adaptar ao calor, ao frio, né? Uma situação ali de estresse. Por isso que existem esses sistemas, né, de controle do corpo. Mas o que aconteceu foi que houve uma mudança muito abrupta, né? A gente mudou rapidamente e nós vamos custar a chegar no equilíbrio de novo. Mas todo mundo vai chegar. Daqui a pouco, né? Foi na época do H1N1, né? Quando tem essas crises aí, às vezes 2 em 3 anos, de dengue, todo mundo estressa naquele momento. Mas passado esse momento, todo mundo esquece. Quem é da geração anos 80, né? Quem é da geração ali 80, que viu o Cazuza, Sandra Brea, o Fred Mercury morrer de AIDS, aquilo ali foi um choque, porque não existia na época, né? Você vê o cara morrendo daquela doença, então qual geração que tem medo disso? Não, a nossa. Hoje, se você vê o adolescente que não viu essas mortes, ele não tem medo de HIV. Ele não tem medo. Se você falar de HIV para ele, infelizmente eles encaram isso até como uma doença crônica. Você pergunta para ele e fala, é só tomar remédio. Ele acha isso. Né? As doenças estão voltando. Então, talvez esse coronavírus, para os nossos filhos, sejam essa ideia maluca que a gente teve lá atrás de outras doenças. Né? O meu filho outro dia me chamou para ensinar, quis me ensinar a lavar a mão. Achei legal isso. Eu vou, vem cá que eu vou te ensinar a lavar as mãos que eu aprendi na escola. Então, assim, vamos encarar essa questão como uma oportunidade, né, da gente se conhecer, da gente conhecer a nossa recuperar a nossa família, reconhecer a nossa família de novo. Porque, infelizmente, a gente estava lidando assim, quantas pessoas saindo de casa cedo, voltando à noite, conversando por celular, né? Você chega numa mesa, as pessoas estão reclamando do convívio social. Você chegava numa mesa de bar, a pessoa dessa ponta que estava conversando com essa pessoa da ponta aqui por celular, por mensagem. Não é? Então, assim, vamos recriar ao mesmo tempo essas que hoje a coisas. tecnologia é a solução, mas hoje faz com que pelo menos as pessoas que estão ao nosso redor, né, a gente tenha assim a convivência, a ternura, né, de conviver com entregar todo o amor, carinho para a pessoa que está ao seu lado, né? Isso é, como você mesmo falou, o abraço, o beijo, a atenção, uma conversa, um carinho, um cafuné, como a gente fala aí, tudo agora são armas para combater esse momento difícil. E é uma arma verdadeira, né? Porque as ela famílias, traz todo um impacto no sistema imunológico, como você mesmo explicou mais cedo aí. E as famílias, até estou vendo algumas pessoas comentando, as famílias estão passando por um momento complicado, porque houve uma mudança, isso é natural, né? As famílias vão mudando de tempos em tempos, né? De gerações em gerações, então
Se você estudar a família do seu bisavô, como ela se comportava, né? Aquela família mais patriarcal, aquela família assim, né? Tinha um comandante ali, né? A esposa, aquela família, né? Com aquela rotina. Isso foi mudando ao longo dos tempos, né? E a gente hoje tem uma geração, uma família, que onde você tem o pai e a mãe trabalhando, as crianças na escola, então tem essa questão. Então a gente teve que dar uma marcha ré nisso aí, e realmente, até para as famílias, esse estresse, não só dessa informação, bombardeio de Covid, né? Mas a mãe está tendo que tomar conta do filho fazendo para casa, trabalhando em home office, o pai com outro filho fazendo os deveres, trabalhando em home office, situações, às vezes, que a casa tem um computador, dessas 4 situações, então isso está gerando um estresse também. Então, nós vamos ter que acalmar, eu falo o seguinte, vou repetir, tem muita gente entrando aí agora, né? A gente tem que acalmar primeiramente, entender que isso é uma passagem, que isso não veio para ficar, isso é um comportamento do próprio vírus, né? Você tem, porque como é um vírus novo, né, o organismo não conhecia, vai infectar. Provavelmente você vai ter, eu vou ter contato em algum momento com esse vírus, né? Não tem uma vacina, né? Então a gente vai ter contato. A gente precisa estar muito bem com a gente mesmo. Então, vou levantar uma questão aqui agora. Será que não é oportunidade que você está tendo para repensar o seu tabagismo? Porque a gente sabe que o Covid, em pacientes que fumam, dá mais problema. Será que não é o momento de você pensar que você está obeso? Vamos pegar o gancho então, já que você está com medo do Covid, então leve isso para um lado bom. Então não é o momento agora de falar, opa, peraí, eu estou obeso. Não é a hora de eu comer melhor, começar meu processo de emagrecimento? Vai emagrecer uma semana, óbvio. Mas não é a hora de começar, eu vou parar de fumar, meu consumo de bebida alcoólica vai ser dentro de um padrão aceitável, eu não vou beber de segunda a domingo mais, eu não vou fumar, eu vou emagrecer, né? Então, assim, será que a gente não está na hora de pegar esse gancho, aproveitar? Se você está com tanto medo, né? As pessoas que estão ouvindo a gente, está com tanto medo do Covid, então, peraí, se você está com medo, vamos fazer por onde? Porque ficar só dentro de casa, né? Uma hora você vai ter que botar a cara na rua. Não tem como, você vai ficar dentro de casa para sempre, né? Uma hora você vai sair. E se ainda estiver circulando, se você não estiver imune, então não adiantou nada o seu confinamento. Né? A ideia básica desse confinamento é que se todo mundo pega a doença de uma vez e adoece de uma vez e todo mundo vai para o hospital de uma vez, colapsa o sistema. Né? Eu tenho 20 leitos no hospital, chegam 50 pacientes. Eu não vou fazer beliche, não tem como eu fazer beliche no hospital e colocar um em cima do outro. Então, quanto mais eu alongar e deixar essa curva aí de pacientes abaixo do meu máximo de atendimento, melhor, né? Então, se eu tenho 20 leitos, chegou 18, aí depois chega mais 16, eu tenho uma margem de segurança, isso vai funcionar agora. Enquanto não tiver a vacina, a sua chance de pegar continua. Então, eu vou dar as dicas. Muita gente me pergunta aí, tem gente perguntando assim, mas o que é melhor, bom para aumentar a imunidade, né? O que é bom para... Cara, bons hábitos. Bons hábitos, né? Acorda de manhã, dá uma respirada funda. A gente não respira. Nós, pessoa, não respiramos. Quem respira pra gente é o cérebro. Se eu perguntar aqui, ó, qual foi a última vez que você respirou? Você não vai lembrar. Você puxar o ar, você respirar, né? Aí você pega no café da manhã, come bem, alimente bem, né? Vai chegar no meio da manhã, coma, no almoço, um prato legal, não vai fumar, vai emagrecer. Entra no YouTube aí, ó, coloca assim, exercício físico, imita o cara que está fazendo exercício lá, um exercício, né, básico, porque também, se eu mandar todo mundo aqui fazer um exercício aeróbico de alto impacto, né, vai aumentar o nível de infarto lá dentro do hospital. Não posso. Passar por um médico primeiro para olhar, lógico, é óbvio. Estou dizendo isso, né, para todo mundo sair correndo 18 quilômetros, não. Mas faz um relaxamento, faz um trabalho de yoga, começa a procurar essas coisas de meditação, né? E uma coisa importante que eu vou voltar, que eu falei lá no início, né, que é o que está mais me preocupando, é só para o pessoal que não escutou, se você tiver sintomas agudos de doenças
potencialmente graves, quais são esses sintomas? Então, você começou uma dor de cabeça que você nunca teve na vida, né? Então, a dor de cabeça é engraçado, já tive dor de cabeça, mas igual essa nunca. Aquela pior da vida, cara, você não vai se preocupar em pegar Covid. Você tem que procurar um hospital onde tem um neurologista que vai te atender, porque pode ser um AVC, pode ser um aneurisma, pode ser um monte de coisa, a pior dor da vida. Aí, de repente, está lá a pessoa, começa a perder força de um lado do corpo, a boca entorta, o olho começa a ficar esquisito, a mão começa a ficar dormente, fraca, a perna também, de um lado do corpo. O que você pensa? Não, se eu for para o hospital, eu vou pegar Covid. Não, ele podia estar indo para o hospital, porque ele pode estar tendo um AVC, e chegando no hospital ele vai tomar medicações que podem até chegar a reverter esse quadro. Então, às vezes a pessoa está lá, sente uma dor no peito, tem um elefante aqui sentando no meu peito, uma dor insuportável, irradiando para a mandíbula, para o estômago, para as costas, para o braço. Trem esquisito. Ah, não vou para o hospital não, porque eu vou pegar Covid. O cara está infartando. Dor nas costas. O cara está sentindo vontade de fazer xixi o tempo todo. Aí começa a sentir uma dor lombar aqui nas costas atrás, forte. Aí média temperatura está com 38,5, 39. Aí o que acontece? Está tendo uma sepse urinária. Tá morrendo, vai morrer de infecção urinária. Não, mas eu não posso ir, porque senão eu pego Covid. Então, a grande preocupação nossa é também, isso. Né, Rogério? Para quem está nos acompanhando aí, o Rogério é uma das autoridades aí na área médica e está falando bastante para nós, nos ensinando muito hoje. E o tema principal é quais são os outros riscos que estamos correndo por não cuidarmos das doenças prévias, né? Essa é uma pergunta que o Dr. Rogério hoje está esclarecendo bastante para nós. É muito importante cada um com consciência saber trabalhar de forma preventiva, né, Dr. Rogério, para que todo mundo supere esse momento difícil. E a gente, óbvio que nós estamos falando, para quem já nos acompanha, nós temos o nosso canal. Eu falo também no programa do Corretor Capital, a gente está falando não só da questão de o mundo dos negócios, mas também me preocupou muito essa questão do psicológico dos profissionais que estão perdendo seu emprego. Com certeza. As pessoas que hoje estão com as empresas de portas fechadas, então o impacto psicológico e o impacto na saúde desses profissionais, desses empresários, microempresários, empresários de pequeno porte, médio porte, grande porte também, claro, mas é uma preocupação tremenda, porque o lado da saúde não é só o coronavírus. Nós temos o outro lado, que Com é certeza. as doenças psicomáticas, todo um desencadeamento, né, de doenças psicológicas, coronárias e todo um agravamento de quadros que às vezes nem eram tão crônicos, mas que se tornaram crônicos por causa do pânico. E os próprios crônicos agudizando, né? E você falou esse negócio dos profissionais. E você falou desses profissionais, Anderson, a situação está tão feia, está tão crítica, questão emocional, que eu tenho conversado lá no hospital com os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, converso com todos os profissionais de saúde lá do hospital, né? E eles estão enfrentando problemas, Anderson, até no seu deslocamento de casa para o serviço. Você tem uma ideia? Tem enfermeiros, técnicos, profissionais da saúde sendo agredidos no caminho para o hospital, de volta para o hospital. Se são reconhecidos como profissionais da saúde, eles são ditos como possíveis transmissores da doença. Eu já atendi casos de pessoas que foram expulsas de um ônibus na porta lá próximo ao hospital, pessoa em prantos. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu acabei de ser expulsa do ônibus porque eu tossi. Me expulsaram de dentro do ônibus. Então as pessoas estão já num estágio, né, tal que já se corre o risco de... Aqui que eu converso muito com as técnicas lá, os enfermeiros, todo mundo. Eles põem lá o seu jaleco escondido, põem uma roupa, ninguém vai de branco, entra dentro do ônibus, fica quietinho, desce até um ponto antes,
vai até o hospital, volta, pega o ônibus no outro ponto para não ser identificado como profissional. Tem Então, coisas que a gente assim, nem, as coisas a estão... mídia não fala, ninguém fala a respeito Não! dessas E coisas. aí, o que acontece? É aquele profissional que escuta da seguinte forma: você fica em casa, né? Mas ela cuida, a enfermeira, ela está ali nas suas 12 horas de plantão, exposta, né, atendendo os pacientes, mas ela tem a mãe dela idosa com comorbidades em casa. Então, cadê esse apoio a esse profissional? Cadê esse apoio ao pessoal ali, técnico, ao enfermeiro, né? Ao nutricionista do hospital, ao fisioterapeuta? Então, o fisioterapeuta está lá na hora da intubação, lá, que é uma hora crítica, produzindo Covid para todo lado. O cara também tem a mãe dele em Que casa, loucura, que loucura. entendeu? Rogério, Então, a deixa eu gente precisa aproveitar disso. esse tema, indo já, me deslocando aqui para a parte hospitalar, vamos dizer assim, né? Nós temos esse lado que precisamos esclarecer para toda a audiência, para todo o público. Então, galera, é isso aí. Quem está assistindo aqui, encaminha esse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível, gravado no meu Stories. Então, fiquem à vontade para poder gerar para o máximo de pessoas, convidar para quem quiser entrar agora online. A gente está aqui, nós temos ainda mais, 9 minutos. Então, reta final aqui, chama a galera para participar. Quem não assistiu o vídeo todo vai ficar disponível no Stories aí, então pode gerar para atingir um máximo de pessoas para realmente esclarecer. Foi muito rico de informações, principalmente para quem acompanhou a parte inicial lá atrás. O doutor Rogério é uma autoridade aqui, um cara que realmente fantástico, super esclarecedor. Tudo que você apresentou aqui, doutor Rogério, realmente a gente não escuta isso em lugar nenhum. Realmente é um conteúdo de altíssimo nível e um assunto que não estamos percebendo isso em outras fontes Inesgotável, inclusive. Então, se você puder falar para nós aí sobre como que estão os hospitais hoje. Queria até comentar, eu estava numa videoconferência há 2 dias atrás com esse nome não vou me arriscar a falar aqui ao vivo, não. Mas é um especialista em pandemias, né? E ele é de Londres. É um médico super reconhecido na área de vírus, né? Nessa parte toda que vocês estão envolvidos, mas ele é um especialista na área de epidemiologia. Depois você me corrige Epidemiologia, aí. E aí, o é mais legal, ele apresentou quebra-língua. gráficos sobre a estrutura hospitalar, a quantidade, isso na Europa inteira, ele apresentou números internacionais, a gente estava com outras pessoas, empresários e autoridades que estavam conectadas nessa conferência, e eu percebi gráficos bem interessantes, onde ele mostrou o Brasil bem preparado comparado a muitos países da Europa, porque na Europa não tem muitos acidentes, não tem muitos problemas, as pessoas trabalham de forma mais preventiva, então o grau de doenças crônicas que precisam de uma estrutura de CTI, né, de tratamento intensivo, é menor. Já o Brasil, por ter um excesso de acidentes, problemas mais crônicos, que depende de uma estrutura hospitalar de CTI, de tratamento intensivo, então o Brasil tem 3 vezes mais o mesmo nível de estrutura para atender a população. Isso. Achei isso bem legal, ou seja, os brasileiros, de alguma forma, por causa do confinamento, têm tido menos acidentes, menos problemas crônicos, de alguma forma. Quando fala de trânsito, acidente de trânsito, diminuiu. Isso, Eu isso. imagino que sim, né? Então, obviamente, os centros de tratamento estão abaixando o nível para justamente a gente ter condição de atender em maior escala as pessoas que realmente vão precisar dos respiradores para combater Isso o foi o Covid. seguinte também, Isso foi o seguinte também. Nós tivemos aqui no Brasil uma certa vantagem, Anderson, que foi o seguinte. Quando tudo começou na China, a gente começou a aprender, né? Parecia longe, né? Geograficamente falando, né? Mas longe, a gente aprendeu muito. Quando invadiu a Europa, a gente continuou aprendendo. Então nós tivemos um tempo para aprender e aprender até com erros que eles cometeram lá. Então quando chegou aqui,
né, por uma sorte mesmo que a gente teve, né, graças a Deus, não queria que chegasse, mas já que chegou, nós tivemos um certo tempo para aprender. A gente sabia o que aconteceu lá, a gente sabia o que aconteceu na Europa, a gente sabia que aquele paciente tinha que responder daquela forma, que aquele tal medicamento já não funcionava, que aquela forma de intubar estava errada, tinha que intubar de outra forma. Então a gente já tinha vantagem sobre os outros países nesse sentido de aprendizado. E Sim. nós temos uma questão que a gente tem que valorizar, que o SUS nosso, ele só falta a questão política ser bem feita, porque o nosso SUS é muito bom. A ideia, a concepção é ótima. Os nossos hospitais são de primeira linha, né? Pessoas dos Estados Sim. Unidos, Europa, vêm tratar aqui. Pessoas vêm procurar médicos aqui no Brasil, sim. Nós temos várias especialidades que Sim. você não encontra de igual competência em lugar nenhum do mundo. O nosso SUS só não é melhor porque por causa da questão política. Isso aí é uma outra live para a gente discutir, né? Mas Sim. nós temos uma estrutura, sim, capaz de atender. Nós temos médicos competentes, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os nutricionistas, né? O pessoal da portaria dos hospitais estão sendo treinados, o pessoal da recepção está sendo treinada. Os hospitais que eu trabalho colocaram uma ala especialmente para isso, treinaram todo mundo. Isso eu posso falar com verdade, né? Porque eu Bacana. estava lá dentro, eu Parabéns. estou vendo, né? O SUS está se virando da forma que pode e que não pode, está se reinventando. Então vai ser uma oportunidade da gente recriar. Então os Que hospitais vão bacana. aprender a lidar de outra forma com esse paciente. Tá, nós estamos aprendendo muito, né? Então assim, está tendo um aprendizado geral. E os É, hospitais nossos só não pode colapsar o sistema. Só não pode pegar todo mundo de uma vez, porque aí nenhum país do mundo conseguiu. Então a gente tem mania de falar assim, os Estados Unidos é melhor, a Europa é melhor. Não. Agora está nivelando todo mundo. Aí eles estão tendo dificuldade lá, a gente está vendo, mas espera aí, eles não eram os melhores? Não, eles não eram melhores do que a gente. Nós somos bons. A gente só precisa, né, entender que nós somos bons igual todo mundo. A gente, há pouco tempo atrás, a gente falava o seguinte, a gente tinha aquele espírito do vira-lata, né? Brasileiro é, terceiro mundo, brasileiro um dia vai dar certo. Não, agora é hora da gente provar. E eu vou te falar uma coisa, o é, nosso empresariado, nós temos competência para virar essa crise, cara. E temos é. mesmo. Agora, a gente tem que só não pirar e não colapsar a mente, É né? isso mesmo. E todo mundo cair, porque quando sair disso, nós vamos ter um monte de zumbi, entre aspas, aí, né? Sem dúvida. Tomando medicamentos por ter Eu, pirado. eu, eu tô vendo realmente essa live está sendo maravilhosa por causa disso. É muito esclarecedor e ao mesmo tempo instrui e fortalece as pessoas que estão aqui nos escutando, né? Ó, acabou o nosso tempo, só para avisar, o Instagram nos dá 1 hora de live, então foi ótimo. A gente tem que marcar uma outra live, com certeza a gente vai marcar Com aí certeza, uma com live certeza. Tem com muito assunto para a gente regularidade, bater né? papo. Então, Tem quem sim. está nos acompanhando, fica ligado, porque nós vamos estar sempre trazendo o Dr. Rogério aqui para esclarecer mais para nós, trazendo mais notícias, mais atualizações do que está acontecendo. E eu quero fechar essa live agradecendo o Dr. Rogério pelo tempo precioso Sempre, dele. A gente sempre, sabe que a sempre. agenda dele é super difícil, então nós vamos Não, sempre, concentrar Anderson. mais, Sempre que dedicar mais a precisar. conseguir essas agendas de live. A gente vai estar. Então, nos acompanhem nas redes sociais. Não deixa de se acompanhar, Eu quero ligado, porque a aproveitar gente vai aqui, estar eu quero soltando. aproveitar aqui para agradecer a todo mundo aí que está nos seguindo e deixar um abraço especial aí para a galera da saúde, a galera que está se virando nos hospitais, como pode, às vezes sem recursos, sem equipamento de proteção adequado, mas está lá na frente, está São batalhando, guerreiros, está indo e heróis. voltando, tomando porrada dentro de ônibus, né, sendo apedrejado aí como um possível transmissor de doença, mas o cara está lá todo dia e não está surtando, né? Então vamos inspirar em todos esses Enfrentando, né? Enfrentando profissionais a guerra e enfrentar sem e vamos vencer. correr atrás, cara. Tá joia? E não deixam de ser um exemplo para todos nós. Né? Se eles estão enfrentando essa guerra, e é verdadeiramente uma guerra, por que, que nós que estamos aqui dentro de casa, a gente não pode ter medo, temos que lutar contra esse medo. Né? Então, é um momento muito importante, porque eles nos inspiram a nos manter. Você do campo de saúde, né? Todos que estão no campo de saúde, o doutor Rogério é um exemplo aqui para nós. Ele, para nós, é um herói. A gente precisa sempre agradecer a todo profissional do campo de saúde, porque realmente são guerreiros. E
quero falar mais para fechar a live agora. Agora, alguns segundos, qualquer momento, o Instagram vai derrubar a gente. O Brasil vai sair ainda uma potência, porque os investimentos para ampliar essa estrutura hospitalar, depois vai ficar aí. Vai ficar aí. E a gente tem que ter, é o que eu falei, a gente precisa